Olá, bom ano. Seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da Editoria de Política do Expresso. Este é o primeiro episódio de 2018. O ano que hoje começa tem de ser, portanto, o ano dessa reinvenção. Marcelo Rebelo de Sousa saiu do hospital para casa, onde fez o discurso de Ano Novo em direto, e de casa saiu para o Palácio de Belém, onde vetou a lei do financiamento de partidos com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável. Ou uma forma de frisar que os partidos fizeram às escondidas o que depois andaram a dizer que não tinham feito, alterações profundas ao financiamento partidário numa véspera de Natal, talvez para que o país não desse conta. Mas deu. Deram os jornais, deu o Presidente, deu o país, que não quer dar cheques em branco aos partidos, ou não quer invenções, mas quererá reinvenções? A palavra-chave de Marcelo pegou de tal maneira que até Pedro Santana Lopes prometeu uma reinvenção do PSD, que caminha para as eleições diretas, já em meados de janeiro, estando já apresentadas as moções das candidaturas de Santana Lopes e de Rui Rio. São estes os três temas do episódio de hoje: o discurso de passagem de ano de Marcelo, o veto da lei do financiamento partidário e as diretas do PSD. Comigo tenho Helena Pereira, editora de Política do Expresso. Viva! E Ângela Silva, jornalista do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Olá, bom dia. Eu sou o Pedro Santos Carreiro. É importante, por isso, dizer que é totalmente falsa a ideia que agora surge de que há um aumento nos cofres partidários com esta lei. É falsa também a ideia da retroatividade da lei. Palavras de Ana Catarina Mendes, ainda antes do veto do Presidente da República. É uma frase verdadeira, mas daquelas frases que costumamos dizer que com a verdade me enganas, uma vez que o Estado não gastaria, de facto, mais dinheiro com subvenções, mas deixaria de receber IVA e, portanto, para os cofres do Estado, sim, haveria uma alteração. Ângela, se dúvidas houvesse sobre a forma escondida como os partidos prepararam esta proposta, o Presidente, no seu veto, deixou-as claras. Sim, deixou claras. Nós ainda não conhecemos o teor da carta que o Presidente enviou para o Parlamento, não sabemos se ele se refere a questões de conteúdo do diploma. Para já sabemos que ele veta por questões de forma, pela forma como os políticos se comportaram na aprovação deste diploma. Ou seja, um veto é um chumbo e, neste caso, Marcelo chumba a classe política por mau comportamento. Independentemente do que ele tenha a dizer do conteúdo da lei, é verdadeiramente um chumbo por mau comportamento. E eu acho que não há pior chumbo do que esse. Esse é o chumbo que em qualquer escola normalmente dá expulsão. Portanto, isto é de facto uma reprimenda séria. Marcelo já vetou 6 diplomas durante estes 2 anos de mandato, mas eu acho que este é o veto claramente mais pesado, não só porque atinge toda a classe política, pronto, o CDS e o PAN não votaram o diploma, mas os principais partidos estão todos envolvidos. Aliás, há aqui uma certa ironia, Marcelo tem pedido pactos de regime, não conseguiu nenhum, e este que parecia um pacto de regime é, no fundo, uma nódoa pelo comportamento dos partidos e é uma nódoa que leva com o veto politicamente mais pesado da parte do chefe de Estado. De qualquer forma, eu tenho curiosidade em perceber o que é que Marcelo diz do conteúdo da lei, porque ele é professor de Direito Constitucional, porque ele provavelmente chegou a sinalizar dúvidas ou potenciais dúvidas sobre a constitucionalidade do diploma, quando desafiou, de certa forma, os partidos ou o Governo a recorrerem ao Tribunal Constitucional e, portanto, acho que falta perceber melhor se isto é apenas uma questão processual para o Presidente ou se há dúvidas quanto ao conteúdo. Num caso ou noutro, já se percebeu que a lei está morta, porque o Bloco já disse que está disponível para fazer alterações, o PSD vai mudar de líder e qualquer um dos candidatos à liderança do partido já disse que não concorda com isto e, portanto, esta lei morreu. Resta saber se a vergonha que neste momento os partidos devem sentir pela forma como geriram este processo leva a meter as alterações na gaveta e daqui a mais 1 ano ou 2 voltam a pegar nisto, ou se têm coragem para limpar um pouco a nódoa que deixaram que caísse no pano e se vão, em vez de congelar o assunto, se vão avançar com alterações
ou seguindo as sugestões do Presidente, ou eventualmente aguardando que o novo líder do PSD dê uma chega e uma ajuda para que o processo não fique definitivamente na gaveta. Helena, uma das questões curiosas é que ainda por cima, como aliás António Costa disse, houve um grande consenso sobre este diploma. Embora esse consenso tenha sido completamente silencioso, como é que isto tudo foi sendo cozinhado? Não há outra forma de dizer isto. Foi feito às escondidas, em vários momentos, deliberadamente às escondidas, porque as alterações, a ideia de alterar a lei nasce em junho, quando o Tribunal Constitucional entrega a sua proposta de alterações, as coisas que queria ver alteradas relativamente à entidade das contas, e o trabalho dos partidos forma o seu grupo de trabalho, e em 2 meses, isto foi feito entre abril, o TC entrega a proposta em abril, entre abril e junho, em 2 meses, os partidos conseguem fazer o maior consenso possível que já houve em matéria de lei de financiamento, só o CDS e o PAN de fora. E agora, como o Expresso contou no sábado, sabemos que houve propostas, para além desta inicial, houve uma proposta do Partido Socialista que ia muito além daquilo que depois foi aprovado, que pretendia alterar os critérios de distribuição de dinheiro nas subvenções, de maneira a os grandes partidos receberem mais dinheiro do que os pequenos. Queria que ficasse claro na lei que a devolução do IVA ia ser permitido nos casos das campanhas eleitorais, algo que resolvia muitos dos problemas das ações em tribunal que o PS tem contra o fisco. O PSD também fez uma proposta negociada com o PCP para o que é que eles tinham em comum. Os dois queriam e conseguiram essa parte, que era acabar com o limite à angariação de fundos. E ainda tentaram colocar outra norma que aí não houve consenso, que é para o excedente das subvenções, quando há acertos de conta, não reverter para os cofres do Ministério das Finanças e ser distribuído entre os partidos, com a representação. Portanto, isto não foi assim uma coisa feita em cima do joelho. Isto foi, houve documentos trocados, as propostas estavam assinaladas, nunca houve atas das reuniões do que lá foi dito. Depois, não se pode dizer que desta vez os deputados não tenham trabalhado. Exatamente. Trabalharam bem ao pormenor, a linha a linha. Há um documento com corzinhas e tudo, em que vem por cores identificado quem é que era o proponente. Depois, em dezembro, ainda foi à primeira comissão, a proposta final. Também não há ata dessa primeira comissão, sabe só que foi discutido, mas não há registro do que lá foi dito, sequer à frente dos outros deputados que não estavam no grupo de trabalho. E, finalmente, no dia 21, em que a proposta foi aprovada e que houve uma discussão de 15 minutos em que esconderam o que é que estavam a aprovar. Não achas inacreditável que o Presidente da Assembleia da República não tenha dito nada sobre isto até agora? É um bocadinho estranho, não é? Como é que Ferro Rodrigues vê o órgão de soberania que ele preside ficar com a imagem na lama e está calado nem um rato? Confesso que é uma coisa que ele pode ter tentado escapar até ao veto, mas tendo em conta a fundamentação que sabemos até agora do veto... Vai ter que falar, não é? Eu acho que o veto também lhe é dirigido enquanto representante do funcionamento daquela casa. Marcelo e Ferro Rodrigues têm uma ótima relação política e pessoal, e eu pagava para saber o que é que eles falaram ao telefone, porque de facto desta vez também é Ferro Rodrigues que leva um puxão de orelhas, sem dúvida. Mas uma das coisas que se percebe é que havia um consenso muito grande que se desfez num instante também, não é? O que é que cada partido queria numa frase? O PS? O PS, o IVA. Tem vários processos em tribunal de reembolso de IVA e queria ver se conseguia ir buscar mais dinheiro. E o PS está, como sabemos, numa situação financeira destruída, enfim. Sim, dava uma ajuda a isso. Sim. Depois, o PCP e o PSD, a questão do limite à agregação de fundos, por razões diferentes. O PCP, porque tem uma série não só de dinheiro que consegue angariar na festa do Avante e também através dos eleitos que dão uma parte do salário para o partido, através de doações, tem uma série de formas de angariar. É o partido que mais dinheiro angaria e, portanto, que menos depende até da subvenção estatal, tem mais capacidade. Mas tu disseste uma frase, pronto, e o PSD também, porque é um partido que... E o PSD quer mais outdoors, percebeu? Sim, exatamente, também houve essa proposta. E o Bloco de Esquerda, o que é que quereria?
No Bloco de Esquerda, pois não se percebe, e daí também a facilidade com que eles descolaram no instante. Estão dispostos a mudar. Dá a impressão que só quiseram alinhar. Se calhar faz parte dos pactos. E António Costa falou apenas uma vez sobre este assunto, mas não tentou ficar relativamente à margem. O Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do PS sai afetado, ou melhor, também faz parte deste manto de que falavas de vergonha, deste chumbo da classe política, ou consegue ficar à margem e é sobretudo a Assembleia que está visada? Não, eu aliás não concordo contigo, não acho que ele se tenha tentado pôr à margem, porque ele chegou a defender a lei quando disse que não havia razão para tanta barulheira à volta dela. Portanto, eu acho que ele sem querer colou-se ao processo, porque ele não se distanciou, não conseguiu fazê-lo. Se queria fazê-lo, não conseguiu. Ele antes, pelo contrário, criticou todo este ruído e todo este burburinho que cresceu à volta deste assunto. E, portanto, quer dizer, eu acho que é difícil dizer quem escapa para além de Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que, aliás, hoje de manhã era muito impressionante ouvir isso nas rádios, nos comentários. Acho que a classe política no seu todo, e acho que o António Costa, que é Primeiro-Ministro, mas também é líder do PS, e com certeza não, esta coisa de dizer não foi o Governo, foi a Assembleia da República. O PS não avançava nisto sem que António Costa tivesse conhecimento. Ele é líder do partido, além de Primeiro-Ministro, e, portanto, é evidente que ele estava a par daquilo que estava a ser cozinhado pelos deputados no Parlamento. E o PS teve aqui, como o Expresso contou no sábado, um papel de iniciativa que foi muito preponderante. E Costa estava a par disso. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que mancha os partidos globalmente. O CDS e o PAN, de facto, puseram-se de fora. E acho que o Presidente da República é claramente a figura que fez muito por aproximar as pessoas dos partidos nestes 2 anos de mandato. Se há coisa que Marcelo fez, até pela forma, pelos elos de simpatia e de proximidade que criou com as pessoas, acho que ele fez muito por isso, fez muito por aproximar e por credibilizar a intervenção política junto dos cidadãos. E com isto, caramba, dá um pulo na cadeia, porque de facto é ele que rompe com este processo. Revela-se mais uma vez um presidente interventivo, não é? Como recordavas, este é o 6º veto político de Marcelo. Sim, é o 6º veto político. Eu confesso que não tenho aqui números dos vetos políticos dos outros presidentes nos primeiros 2 anos de mandato. Eu acho que ele é muito interventivo, nem é pelos vetos políticos, ele é muito interventivo pela forma como exerce a sua magistratura, que sendo na forma aparentemente uma maneira de ser presidente muito cordata, muito participativa, muito colaborante até com o governo, e por isso ele foi acusado de andar com o governo ao colo durante quase 2 anos, mas depois Marcelo é o presidente, eu acho, mais livre que Portugal teve desde o 25 de Abril, e mais livre no sentido de que em qualquer momento ele pode guinar e fazer qualquer coisa que ninguém estava à espera. Portanto, ele é o presidente que é mais inesperado e mais surpreendente, e a cara de António Costa muitas vezes começa a revelar isso, porque ele começa a ter dificuldade em gerir as guinadas políticas de Marcelo. O que nos leva é o discurso de Marcelo da passagem de ano. Reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, que é mais do que estabilidade governativa, finanças sãs, emprego crescente, rendimentos. É ter a certeza de que nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não falham, nem se isentam de responsabilidades. Já tu escrevias no Expresso Diário esta semana que Marcelo Rebelo de Sousa fez meio discurso de António Costa, depois de António Costa, uma semana antes do discurso de Natal, ter feito meio discurso de Marcelo, ou seja, cada um deles sublinhou a parte que normalmente é o outro que sublinha. O que é que se retira deste discurso de Marcelo Rebelo de Sousa? Antes do que se retira do discurso de Marcelo, isso que tu dizes significa uma coisa, significa que Marcelo e Costa entraram o ano a tentar ter cuidado um com o outro. Eu acho que eles perceberam que depois de nos últimos 6 meses terem vivido momentos de grande crispação, pela forma como o Presidente deixou o Governo em xeque na questão dos fogos, na questão de tanques, e eu acho que eles tiveram a preocupação de cuidar um pouco um do outro e da sua relação institucional no arranque de 2018. E por isso António Costa fez um esforço notório, não diria notável, mas notório, percebia-se até na cara dele, fez um esforço para falar daquilo que ele achava que o Presidente queria que ele falasse,
Portanto, os fogos, a atenção com as pessoas, o cuidado com as vítimas, pronto. Fez todo esse discurso que não soube fazer na altura, quando tudo estava quente. E Marcelo também teve a preocupação de elogiar os feitos do governo, que, sobretudo em matéria de finanças, em matéria orçamental, em matéria de economia, em matéria de estabilidade política e social, conseguiu coisas que realmente no início da legislatura ninguém acreditava que fossem possíveis. Portanto, ele teve a preocupação de elogiar o governo. Agora, o discurso dele é tramado, porque o que ele diz é que bom que isto teria sido se tivesse acabado a meio do ano. E, portanto, isto é a mesma coisa que eu dizer assim, olha, a minha vida foi fantástica até aos 20 anos, e pronto, e que boa que foi a minha vida até aos 20 anos, e depois de ir para cá foi um desastre. Qual é o balanço que eu faço da minha vida, não é? E, portanto, Marcelo, parecendo que fez um balanço positivo do ano, eu acho que acaba por fazer um balanço negativo, porque ele elogia o que correu bem, mas depois também diz o que correu bem não garantiu que o Estado estivesse suficientemente atento, competente e a cumprir a sua missão, porque quando acontece algo que não é esperado, o Estado falha. E depois eu acho que ele não fala só de incêndios, acho que quando ele diz que é preciso reinvenção para que o Estado não falhe nas suas missões, eu acho que as missões essenciais do Estado não são só a segurança das pessoas. Quando há uma tragédia, são a segurança da pessoa naquilo que são os serviços centrais que o Estado tem que garantir aos cidadãos e, portanto, eu acho que o discurso de Marcelo aponta para questões como a situação da saúde, a situação na educação, a situação, se calhar, nos apoios sociais. Portanto, é um discurso que vai render ao longo do ano e acho que o Primeiro-Ministro percebeu isso. Aliás, o comentário do PS ao discurso de Marcelo é quase hilariante, porque limita-se a dizer que, bom, o Sr. Presidente da República reconheceu que nós fomos ótimos e Marcelo disse muito mais do que isso. O que Marcelo diz é que, aliás, a reinvenção é mais do que uma mera reconstrução material e espiritual, e depois adiante fala na reinvenção da confiança dos portugueses na sua segurança, e depois diz que é mais do que a estabilidade governativa, mais do que finanças sãs, crescente emprego, rendimentos, ou seja, as partes boas, comentário meu, da governação, e depois prossegue ele, é ter a certeza de que nos momentos críticos as missões essenciais do Estado não falham nem se isentam de responsabilidades. Helena, o que é que isto compromete para o futuro? Eu acho que é pressão do Presidente e um preparar terreno para quando o Governo falhar, porque ele avisou, ele estava atento e, portanto, se achamos que foi interventivo neste ano que passou, isto é um sinal de que continuará a ser interventivo neste ano que começa. Vigilante, por exemplo, em relação à implementação de toda a matéria que diz respeito às reformas aprovadas em matéria na reação aos incêndios e à tragédia do ano passado. Podemos esperar que Marcelo vai estar sistematicamente a controlar. Eu não esperaria outra coisa, ponho ao contrário, eu não esperaria outra coisa, porque a forma como esteve sempre em cima do Governo, por exemplo, na resposta às indemnizações dos familiares das vítimas, agora estamos que já está encaminhado, vamos estar numa fase crucial para se perceber o que é que vai ser a reforma da Proteção Civil, que eu ainda não percebi, ainda não vi, o que é que vai ser feito na floresta, que sabemos que demora sempre muito tempo, mas ainda não vimos, e portanto há outras áreas, falando agora da resposta à tragédia dos incêndios, que é óbvio que o Presidente e que toda a gente espera que ele também esteja presente. E lembras-te que ele chegou a dizer que o balanço que vai fazer do seu primeiro mandato tem muito que ver com a decisão de se recandidatar. Não, e com aquilo com o resultado do que tenha sido feito até essa altura, no que toca à prevenção dos fogos e a atenção ao interior e à reorganização da floresta. Ele também próprio acha que falha. Exatamente. Porque esteve sempre envolvido nessa solução. É bom lembrar que quando Marcelo fala nas funções do Estado, está a falar de Estado e não do Governo, e ele é o chefe de Estado. Portanto, não está apenas a comprometer outros, tem que se comprometer a si próprio. Si próprio, sim. E há outra coisa curiosa que é essa frase que tu leste só assim, até podia parecer que estava a ser dita para o governo do PSD ou um governo que veio da Troika, não é? Porque a atenção às finanças sãs, nós ouvimos isso durante 4, 5 anos, que era a grande preocupação. E é curioso como, neste contexto, temos o Presidente da direita, do PSD, a dizer isso ao Governo de esquerda. Mais pessoas do que os números. Sim, mas isso é uma das ironias desta legislatura, é que o Governo das esquerdas acabou por ter como grande preocupação e como grandes sucessos para apresentar
números, sobretudo números, e isso é de facto uma ironia. Portanto, o Presidente aí está a compensar, até porque como não tem havido líder da oposição, é ele que tem estado um pouco a fazer isso. Mas vamos ter um novo líder de oposição, não tarda, estamos a poucos dias, aliás, dessa eleição no PSD, e esse será um fator determinante também da atividade política no ano que agora começa. Reinvenção do Estado, reinvenção da organização social, reinvenção de muitos aspectos da vida comunitária portuguesa. Esse termo é utilizado na nossa moção de estratégia, tem sido utilizado por mim frequentemente. Helena, tu já leste e já escreveste sobre a moção e aquilo que une e separa os dois candidatos, Rui Rio e Pedro Santana Lopes. O que é que se retira dessa leitura comparada? Começando, Rui Rio apresentou a sua moção há cerca de 2 semanas e, portanto, Santana Lopes também teve algum tempo para ler o que o Rio escreveu. E, portanto, a moção de Santana é muito mais detalhada, tem 221 medidas, aproxima-se mais de um programa de governo do que de uma moção de estratégia a um congresso. Ele também tem a vantagem de que já fez um programa de governo. Já fez vários, exatamente. Sim, não foi o que fez, foi o António Mexia. Já se candidatou também várias vezes. Fez, sim. Em 2004. Agora, e o que é que ele consegue também? Ser mais claro, e é aí que eu noto diferenças, em relação ao Rui Rio, nomeadamente na relação com o PS e com o Governo. Santana Lopes diz claramente que nunca fará um bloco central, que se este Governo falhar porque a esquerda se desentenda e de repente pode haver uma precipitação de eleições, não dará a mão ao PS, mas que isso não quer dizer que é desfavorável a pactos de regime, desde que seja na próxima legislatura, ou seja, o PS que não espere que a partir do momento em que eu vou para lá, que até às eleições legislativas, que me sente para negociar grandes apoios, porque ele agora tem os apoios da esquerda, não é? Prontinho a entrar em campanha eleitoral. Sim. Ângela, o que é que, quando se olha para estes documentos, nós temos falado disso ao longo das últimas semanas, o que é que substancialmente os separa nas propostas que fazem? Não consigo perceber nada de essencial que os separe, tirando isto que a Helena disse. Eu acho que o Santana Lopes é mais claro no não ao Bloco Central, e o Rui Rio não chega a dizer esse não, embora em entrevistas ele já disse, Bloco Central não, mas aqui não diz, porque Rui Rio é de facto, se chegar a líder do PSD, se for ele o próximo líder, eu acho que ele estará mais disponível para dialogar com o PS, não nesta legislatura, e Santana tem razão, quer dizer, o próximo líder do PSD vai estar em funções a partir do Congresso, que será algures em fevereiro ou março, não sei, e estamos quase no verão, e portanto até ao verão ele vai ter que começar a afirmar-se, e depois, quando se chegar ao verão, está-se a um ano das legislativas, e esse ano das legislativas vai ser campanha eleitoral, portanto não é crível que alguém vá fazer acordos com o PS. Agora, Rui Rio, julgo que estará mais predisposto para se entender com António Costa, e tudo vai depender do resultado das próximas legislativas. Portanto, eu acho que a única diferença mais perceptível tem que ver com a disponibilidade de sim ou não para um Bloco Central. De resto, não se percebem diferenças, e todo este debate foi tão xoxo, tão morno, tão pouco mobilizador, que talvez o debate da manhã à noite, que vai ser o único debate televisivo, talvez nos consiga entusiasmar um pouco mais e deixar perceber mais alguma coisa. Nós estamos a gravar este episódio numa quarta-feira, na véspera do debate televisivo. O que nos leva ao que não nos sai da cabeça. Ângela, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça a frase que eu ouvi repetidamente hoje de manhã quando vinha para o Expresso. Estava a ouvir os fóruns radiofónicos e eram magotes de pessoas a telefonar e sempre a elogiar Marcelo Rebelo de Sousa e muito a dizer, felizmente, que temos um político sério. E eu confesso que me arrepiei, porque acho que ter a ideia de um homem providencial é tudo aquilo que o país não precisa. Portanto, acho que o descrédito da classe política ser canalizada para uma imagem de um político que nos pode salvar seria péssimo, e esperemos que Marcelo não permita que isso aconteça. Helena, o que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça é isto. Bom, isso, como sabe, isso faz parte da natureza do próprio Presidente, uma vontade indomável de estar sempre em ação e, portanto, mas felizmente, rapidamente, vamos poder voltar a poder contar com o Presidente em pleno. António Costa disse esta frase quando foi visitar o Presidente da República ao hospital, e eu acho que disse esta frase com um sorriso,
mas esta frase revela muito da relação dos dois e da vontade indomável de estar sempre à ação que por vezes tanto irrita o Governo e o PS e que eles se esforçam por disfarçar. E esta frase vem associada a outra prenda que António Costa levava ao Presidente, que era um livro de espionagem, que eu acho que também pode ter aqui um duplo sentido. Não sabemos que livro é, Mas Marcelo já o leu, de certeza. De certeza. Por falar em espionagem, a mim o que não me sai da cabeça é o caso dos e-mails do Benfica, que não para. É um caso em que se vão ligando outros casos, incluindo este, agora revelado pela SIC, da investigação judicial por suspeitas de compra de jogadores pelo Benfica. Este ano desportivo, que começou no verão passado, tem sido muito, enfim, muito agitado. Vai ser um ano que, enfim, isto não vai ficar por aqui e há muitas coisas no futebol português que estão a mudar sem que depois nada verdadeiramente mude por dentro, mas mudando muito à sua volta e, enfim, o grau de agressividade que se verifica é muito, muito impressionante. E assim caminhamos. Nós estamos a gravar este episódio, recordava eu, ainda antes do jogo entre o Benfica e o Sporting, mas a chama imensa do Benfica já vai ardendo, não sabe ainda muito bem em que sentido. Ser benfiquista, eterna alma, chama imensa. E assim chegamos ao fim deste episódio da Comissão Política, que tem a edição multimédia da Joana Beleza e o grafismo do Tiago Pereira Santos. Com orgulho muito seu, as camisolas berrantes que nos campos a vibrar.